Às vezes é a nossa língua que precisa ser convertida, que precisa ser moldada. Como eu falei anteriormente, é pela nossa língua que sai a bênção e sai a maldição. E às vezes nós usamos da nossa língua como hábitos do Egito, lá enterrados. Às vezes nós soltamos um palavrão e acha que está tudo bem. Irmãos, o nosso corpo ele foi 100% consagrado para servir o Senhor, desde a ponta do fio do cabelo até o dedo do pé. Então isso inclui a língua também. Nós precisamos da ajuda do Senhor para abrir essa porta, para que Ele entre e renove a nossa língua, o nosso entendimento, para que Ele reine sobre a nossa vida. Assim também como é estar em ambientes que não convém para nós estarmos. Porque o que irá, as trevas são a luz. Se nós somos luz, nós precisamos ser diferença aonde nós formos. Imagina a situação que eu fui chamada para um aniversário, foi toda a minha família, pessoal secular, muito amigo de muito tempo. A gente chega lá, tá a maior imoralidade. É bebida por lá, é mulher dançando pro outro, é palavrão aqui, é conversa feia ali. Aí você acha que aquele ambiente que eu estou vai edificar a minha fé ou vai levar a minha fé à ruína? Então até nos ambientes que nós precisamos chegar, nós temos que ser a diferença. E principalmente evitar ambientes que não tem Deus lá. Permitir que amizades também que nos afastem de Deus. Nós precisamos abdicar de amizades que às vezes mais afastam do que aproximam do Senhor. Ah, amiga, vamos para a igreja, hoje vai ter culto. Não estou com vontade não, estou cansada. Não, próxima segunda a gente vai. Esteja do lado de pessoas que erguem a sua fé junto com você. Porque não há nada melhor do que estar aqui na igreja, cercado de pessoas que vêm com o único propósito de adorar e bem dizer o nome do Senhor. Porque é por isso que nós estamos aqui. E não caio na conversa que a gente consegue sozinho, a gente não consegue. Porque se a gente conseguisse, Deus não tinha mandado a mulher povo à terra, não. Ele estava morando na terra só os negócios. Então, se Deus criou toda a humanidade, criou toda a comunidade, é porque nós precisamos estar juntos como amigos e como irmãos, filhos de Cristo. Ter conversas que não edificam a Deus. Glória a Deus. Às vezes a gente está ali na roda de amigos, surge o assunto, aí começa uma piadinha aqui, uma piadinha ali. Quando você for ver, você já blasfemou o nome do Senhor e nem percebeu. É por isso que nós precisamos estar atentos aos ambientes que nós estamos, às amizades que nós temos e principalmente evitar a roda de escarnecedores, porque dessas pessoas não provém nada do nosso Deus, nada. O Salmo 1 ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda ao conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E é isso que nós precisamos fazer, obedecer à lei do Senhor, obedecer à voz do Senhor que diz: larga tudo que te faz pecar, porque o pecado ele te afasta de mim, você precisa estar perto de mim, larga o pecado. É nessa maneira que nós seremos transformados pelo poder de Deus. No verso 5, ele vai dizer: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregou, dizendo: amanhã será festa ao Senhor. Na primeira parte do versículo ele vai dizer: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E quantas vezes nós não somos influenciados a fazer coisas que desagradam a Deus só para agradar as outras pessoas? Às vezes por medo de ser rejeitado, de ser deixado de lado, como se nós precisássemos, é como se fosse uma síndrome patológica que o ser humano tem de precisar ser aceito nos padrões desse mundo. Só que eu me trouxe aqui para te dizer: você não precisa se encaixar nos padrões desse mundo, porque você não é desse mundo. Você é do reino de Deus. Quem é do reino de Deus não se mistura com o padrão desse mundo. Porque o padrão desse mundo é caminho da tua palavra. Quando você acha que você vai caminhando, vai dando um passo, vai chegando lá, quando você vê, é o caminho da perdição, e o final é a morte. Mas é perto de Jesus, no caminho estreito, seguindo o rumo ao alvo
possa nos oferecer, que possa substituir a presença do Senhor. Não tem nada. Aleluia. E às vezes, por medo de se posicionar, nós temos atitudes completamente divergentes da palavra do Senhor. Por exemplo, no trabalho, se o seu chefe pedir para você fazer uma coisa que você sabe que é errado, e você faz, só por medo de perder emprego, irmão, tenha fé. Se Jesus abriu essa porta, a porta fechar, outra abre e você engrandece o nome do Senhor. Mas se posicione, seja servo fiel. Porque é muito fácil a gente cantar: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. É muito fácil a gente cantar isso vivendo na vida que a gente vive. Mas para o Senhor ser fiel conosco, primeiramente nós precisamos ser fiel a Ele e a Sua palavra. Não tem como, até mesmo no casamento. Se você não for fiel ao seu cônjuge, como é que você espera a fidelidade dele se você não conhece? Não tem como. Relacionamento com Deus é reciprocidade. Você oferta e Deus entrega. Você busca e Deus te enche. É aos pés de Jesus. É sendo fiel a Ele. Às vezes na faculdade, na escola, nós temos medo de ficar sozinho. Ah, não, porque eu vou ficar, eu tenho que tomar com fulano, porque senão eu não consigo fazer trabalho sozinho, eu não consigo apresentar sozinho. Meu Deus, eu tenho que estar com o pessoal popular. Isso não existe. O Senhor, Ele precisa ser prioridade na nossa vida, onde nós estivermos. Seja no trabalho, seja na estrada, seja em casa, na escola, seja onde for. O Senhor, Ele precisa ser o centro. E nós só seremos recompensados quando nós estivermos posicionados como servos fiéis. Como, por exemplo, José. José só foi honrado, apesar da tentação, porque ele permaneceu firme. Ele estava ali fiel, firme ao Senhor. Passaram anos e anos e anos de escravidão. A fé dele poderia ter desmerecido, ele poderia ter pensado como um povo. Não, eu estou aqui há tantos anos. Deus me deu tantos sonhos, tantas revelações, mas eu estou aqui há tantos anos em cativeiro. Mas não, José ele se permaneceu fiel. E quando foi no tempo de Deus, ele se tornou o governador do Egito. E ele salvou a terra da fome, porque ele estava posicionado como servo fiel. Quando nós nos posicionamos, o Senhor faz a sua obra para a glória do nome dele. Glória a Deus. Como Daniel também na Babilônia, quando ele chegou, foram oferecidos carnes, foram oferecidos taças, vinhos, bebidas. Eles disseram: não, não quero isso aqui não. Eu quero me alimentar daquilo que é consagrado a Deus. Não que é consagrado a outros deuses. Eu não sei nem o que fez isso. Eu vou comer isso aqui para quê? Fizeram os testes, quando foi mais para frente, estava lá. Os jovens que foram selecionados para comer a comida do reino, todos eles estavam enfraquecidos. E Daniel e seus amigos estavam fortes e saudáveis, porque obedeceram a Deus, mesmo em terra estranha. Eles se posicionaram como servos fiéis. E nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Somos salvos. E quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver essa diferença. Aleluia. Como é que você quer se dizer cristão? Chega no ambiente, todo mundo trata você como se fosse uma pessoa mundana. Não tem como, irmãos, a nossa vida ela tem que ser consagrada, separada, porque nós somos povo santo. Nós somos servos de Deus, precisamos ser seguidores de Cristo, a imagem dele. Nós somos feitos para adorá-lo, para servi-lo. E precisamos ser cada dia mais parecidos com ele, não mais distantes. E quando Moisés desce do monte, por ordem de Deus, que Deus ele vai dizer assim: olha, você desce, o teu povo se corrompeu, levantaram altares de adoração. Quando ele desce, que ele vê aquela cena, as tábuas da lei de Deus são quebradas. Aleluia. Glória a Deus. As tábuas da lei de Deus são quebradas. O que é que isso quer dizer? A aliança que Deus tinha feito com aquele povo, eles só precisariam obedecer, mas tomaram outro caminho, e a aliança de Deus foi quebrada. Muitas vezes no nosso dia a dia nós quebramos a aliança com Deus, mas hoje o Senhor te convida a abrir o seu coração para que Ele purifique e que
Ele reate a aliança com os filhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.